Amém. Agora vamos meditar na palavra do Senhor. Então eu quero que você abra em João capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. João, ele vai trabalhar aqui nesse primeiro capítulo aqui do seu Evangelho, exatamente falando da encarnação de Jesus, do Deus eterno, do Verbo eterno de Deus, que é um paralelo com Gênesis capítulo 1, né? Começa lá com, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aqui fala, né? No princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. E se a gente pensar lá, e aí Deus disse, haja luz, e aí vem falando que Jesus é a luz, né? Existe aquela luz que foi criada ali em Gênesis capítulo 1, mas aquela luz só pode ser criada porque existe a luz eterna, a luz verdadeira, como o nosso texto aqui fala. Então a gente sabe, Jesus, o Criador de todas as coisas. Esse é o ponto, eu acho muito interessante, né, como João trabalha a vinda do nosso Senhor. Que cada um dos evangelistas aqui, ele traz de uma maneira, mas João, ele começa exatamente nessa transcendência de Deus. O Deus transcendente, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que estava na eternidade com Deus, o Deus que não tem começo, que não tem fim, o Deus todo-poderoso, eterno em glória. João começa com essa narrativa, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, mostrando a grandeza e a glória do nosso Senhor. E fala que toda a vida estava nele, e ele é a luz dos homens. E aqui a gente pode entender um pouco mais sobre essa grandeza do nosso Senhor. Ele não é simplesmente o Criador. A vida está nele. Se nós temos vida, se nós somos seres vivos, é porque Ele é a vida, né? O texto lá de Gênesis é muito claro, né? Deus fez um boneco de barro e soprou do seu fôlego, e o homem então se tornou alma vivente, né? Tudo por quê? Porque Jesus é a vida. Ele é a vida, e aí fala que Ele é a luz dos homens. E aí, existe muita discussão aqui dos comentaristas, dos teólogos, acerca do que significa ser a luz dos homens, porque fala que é a vida, e aí muita gente fala, não, é a luz, e então, quando o homem nasce, né, então, quando a mulher dá a luz a um ser humano, isso é obra do nosso Senhor. Mas a gente pode estender aqui essa questão da luz muito mais do que simplesmente o nascimento de qualquer ser humano, mas a própria iluminação. Nós sabemos, como a gente até cantou, a gente leu o texto de Isaías, o mundo estava em trevas por causa do pecado. O pecado, ele cegou a humanidade. Mas a gente vai entender isso aqui no texto, que Jesus é a luz eterna. O pecado não escureceu a luz de Cristo. O pecado escureceu a vista dos homens, escureceu este mundo, trouxe trevas sobre a terra. Mas
o Senhor, Ele continuou a luz perfeita, e nada pode ofuscar. E aqui fala, no verso 5, né, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Daqui a gente pode entender, os comentaristas também, eles chegam em discussão sobre essa tradução aqui, mas as duas estão ótimas para a gente. A primeira é que, realmente, as trevas não puderam vencer Jesus. O pecado entrou no mundo, trouxe maldição para a humanidade, mas Deus continua santo. A luz do Deus eterno continua intacta, porque as trevas não podem prevalecer sobre ela. Mas, à luz de todo o texto, a gente pode entender aqui um pouco mais, já trazendo a ideia toda do Evangelho de João, que é mostrando esse contraste. Como a gente já estudou em João, a gente viu que o Evangelho de João traz sempre esse contraste entre trevas e luz, entre a vida e morte, entre a salvação e a perdição. Esse é o contraste que vai varrer o Evangelho de João inteiro. E nada mais certo que nesse prólogo aqui ele já trazer esse conceito. Ele vai trazer, se a gente ler aqui nos versos 11, né, no verso 10, o verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. No verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E à luz de toda essa interpretação desse texto, e uma tradução possível desse verso 5, é que a luz resplandece nas trevas, só que as trevas não receberam a luz. Né? Então é um outro sentido que é muito interessante. A luz de Cristo nunca se apagou. Você pode pensar, mas então como que o mundo estava em trevas? Como que o mundo estava na perdição, sendo que a luz de Cristo, a luz do Senhor, nunca se apagou, nunca se ofuscou? Exatamente porque as trevas não receberam a luz. Da mesma forma que quando Cristo veio para os seus não receberam. Ele veio para aquele mundo que Ele criou, e esse mundo não reconheceu. As trevas não receberam a luz. E então a gente pode entender muito dessa maneira, já trazendo esse contraste. Mas o que eu quero focar mais com vocês é exatamente na luz que veio. Porque o texto diz aqui, que no verso 9, pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem, agora estava chegando ao mundo. O que a gente pode entender disso? A luz do Senhor, ela esteve presente durante toda a história da humanidade. O Antigo Testamento todo é um apontamento para a vinda de Jesus. É a iluminação de todo o homem no decorrer da história da humanidade. Deus nunca se esqueceu do seu povo. Deus nunca se esqueceu do mundo que Ele criou. E durante toda a história, a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 3, assim que Adão e Eva pecam, no mesmo momento em que Deus vai falar com eles, Deus já promete a salvação. E essa salvação vem varrendo todo o Antigo Testamento até chegar em Cristo. Ou seja, a luz que permeou toda a antiga aliança, todos os símbolos do Antigo Testamento, todos os rituais, todos os sacrifícios, tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, era uma iluminação para se chegar à salvação. E o que João fala agora, essa luz que era símbolo, que apontava, agora não precisa mais apontar, porque a luz verdadeira chegou. Agora não existe mais apontamentos, agora não existe mais símbolos, agora existe a verdadeira luz que chegou no nosso meio. A gente não precisa mais procurar uma expectativa como a gente vê no Antigo Testamento. Os nossos irmãos lá da Antiga Aliança, eles eram crentes e criam na salvação que viria. Eles olhavam para um futuro, para um Salvador que viria, mas eles não viram o Salvador. Como nós temos, mas a gente também não viu. Não, mas nós já estamos posterior à vinda de Cristo. Cristo veio e Ele fez uma cisão na história. E nós somos privilegiados por participar disso, por ter esse privilégio de vir depois de Cristo, de ter experimentado essa cisão que o Senhor Jesus fez na história da humanidade. E o que João fala aqui, essa luz que permeou
toda a história da humanidade agora, essa própria luz, ela encarnou. Ela não é só, e então aqui a gente mostra que o Deus transcendente, agora ele se torna Deus imanente, ele é o Deus que está perto de nós agora. Ele não está distante, ele é o Deus, ele continua sendo o Deus criador de todas as coisas, ele continua sendo o Deus eterno, o Deus cheio de toda a glória, só que agora, num corpo humano, como o nosso, de carne e osso, né? O que fala aqui, ele encarnou, e nós vimos a sua glória, no homem Jesus, o homem, como eu e você. Jesus assumiu, como Paulo fala lá em Filipenses, ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma humana e a forma de servo e foi obediente até o fim. Jesus, a luz do mundo, agora se torna uma luz em pessoa e habitou no nosso meio. E ele é a verdadeira luz. E é muito interessante, como João também ele vem trazendo aqui, que ele vem narrando sobre a grandeza do Senhor, e quando ele chega no verso 6, e houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. A gente parece que João deu uma viajada aqui, né? Ele estava tão empolgado falando do Deus eterno, do Deus, do Verbo eterno, a luz, a vida que resplandece sobre as trevas. E aí, mas havia um homem chamado João, e ele veio botar testemunho da luz. Por que João faz isso? Porque ele está exatamente trazendo agora Jesus para a humanidade. Só que ele aí traz um homem, como eu e você, comum, João. João não era Deus. João não era o Verbo. João não era a luz. Ele era uma testemunha da luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Isso é muito importante para a gente entender que pessoas, por mais que elas possam nos mostrar Jesus, elas não são Jesus. Por mais que alguém possa, pastores, mestres, possam nos ensinar o caminho, eles não são o caminho. Eles não são a verdadeira luz. Eles são apenas testemunhas da luz. Eles mostram a luz. E esse era o papel de João Batista. Ele era uma testemunha da verdadeira luz que agora tinha chegado no mundo. E aí no verso 10, o Verbo estava no mundo, né? E o mundo não o reconheceu. E essa é a grande verdade que vem até hoje. Jesus se revelou, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E o mundo não o reconheceu. Não é só naquela época que o mundo não o reconheceu. Ainda hoje, o mundo não o reconhece. Podemos conversar com diversas pessoas e começa a falar, não, Jesus foi um grande homem. Não, Jesus foi um grande profeta. Não, Jesus tem muita coisa boa para ensinar para a gente. Mas ninguém declara, Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. E isso faz toda a diferença. Porque para nos salvar, o Deus tinha que tocar na nossa história. Não podia ser um homem qualquer. Tinha que ser o próprio Deus. E o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui a gente pode entender, falando do povo de Israel mesmo. Jesus, a promessa foi dada aos judeus. E Jesus ele é muito claro lá em João capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana. O que ele fala para ela? Não, você está certo, porque a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus era um judeu. Mas a salvação não é só para os judeus. A salvação é para todos aqueles que o receberem. Ele fala, ele veio para o seu povo, aquele povo escolhido no decorrer da história. E o seu povo não o recebeu. Então nós temos um mundo que está em trevas e não recebe a luz. Nós estamos num mundo que precisa do Deus Criador para mudar a história, e eles não reconhecem. Nós estamos num mundo que precisa do Salvador, e o povo não recebe como Senhor. Mas aí vem a maravilha do verso 12. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus.
A outra versão fala: deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso para a gente é maravilhoso, porque quando a gente olha para os primeiros versos, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno em glória, assume a forma humana, para que quando crescemos nele, fôssemos chamados filhos de Deus. E só basta crer no Senhor Jesus Cristo. Só basta recebê-lo como Salvador, só basta reconhecê-lo como a luz do mundo, só basta receber a sua luz e ser iluminado pela sua luz, que somos filhos de Deus. E aí, como citamos lá de Isaías 9, aquele mundo que estava agora em trevas, todos aqueles que o recebem, agora são transformados. Nós somos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da luz. Nós mudamos, uma chave muda na nossa vida, nós somos recriados. E como a gente já falou tantas vezes aqui, a gente não é melhorado, a gente é recriado, transformado. Os que recebem o Senhor não recebem uma iluminação, não é simplesmente uma luz que agora acende sobre a gente, não, a luz resplandece em nós. Como a gente já até estudou no Conecta lá dos jovens, nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque Ele é a luz. E aí nós podemos nos tornar luz do mundo, mas não como Ele, mas como João Batista, que dá testemunho da luz. Nós nunca seremos a luz, mas a luz está em nós. A todos que o receberam são chamados filhos de Deus, os filhos da luz. E o verso 13 é sensacional também, porque fala: os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele não começa de linhagem humana, ou seja, não é porque é judeu, não importa a família que você vem, não importa de que país você seja, de que língua, de que etnia você seja, isso não importa. Não era o desejo da carne, não foi ninguém que fez você se tornar filho de Deus. Alguém, seus pais, irmãos, marido, mulher, quem seja. E o mais interessante, nem você mesmo. Não foi nem vontade de homem, mas de Deus. Deus quis nos tornar filhos. Deus entregou o seu único Filho, Jesus Cristo. Cristo se entregou a si mesmo para nós, para nos tornar filhos, para que essa luz resplandecesse em nós. Então Jesus, a luz do mundo, entra no mundo para mudar a nossa história. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do Pai. Quando fala aqui dele habitar, ele se fez carne, fala exatamente dessa humanidade de Jesus. E ele habitou entre nós, e aqui a gente já estudou isso também, esse verbo que está com habitar, lá do grego original é tabernaculou. Então, aqui trazendo todo o Antigo Testamento, sabe, o tabernáculo, agora o tabernáculo veio, o tabernáculo desceu do céu. Não é mais aquele tabernáculo de Moisés, não é o tabernáculo de Davi, não é o templo de Salomão, é o tabernáculo dos céus que desceu agora e habitou no nosso meio. E isso aqui é o que desestruturou todo o sistema religioso judaico. Por quê? Porque não existe mais um lugar agora. Jesus deixou isso muito claro. Não vai ser nem aqui, nem ali. Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não existe mais um local para adoração. Não existe mais um templo. Não existe mais um tabernáculo físico. Existe o nosso Senhor Jesus Cristo, que habitou em nós, entre nós. E a nossa adoração, então, ela tem que ser em Jesus Cristo. Jesus, ele é... A gente entende que não existe hierarquia na Trindade, mas sem a vinda de Cristo, nós não tínhamos acesso ao Pai e não teríamos acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em nós hoje, ele age na igreja, porque Jesus veio.
E o Pai nos recebe como filho, por quê? Jesus veio. Porque Jesus entregou a sua vida por nós. Jesus, o Deus da glória, decide entrar nessa nossa existência. E sempre que eu falo disso, eu lembro daquela historinha daquele livro da Xícara Maluca. Já falei várias vezes dessa historinha, e eu gosto demais. De quando o autor do livro, não sei se vocês já leram as Notas da Xícara Maluca, é um livro muito interessante. E ele falou que está brincando com o filho dele no quintal, e ele jogou uma pedra, no jardim, né? Jogou uma pedra, e a pedra caiu em cima do formigueiro. E aí destruiu o formigueiro. E aí eles foram lá ver o que estava acontecendo com o formigueiro, aquele formigueiro em alvoroço. E aí, como o cara, ele é um escritor, e ele criou uma história ali, né? Ele começou a viajar ali naquela visão do formigueiro bagunçado. E ele falou, então estavam lá as formiguinhas desesperadas. Nossa, o nosso mundo está acabando, né? O que será que aconteceu? Por que nós estamos sofrendo dessa maneira? O que aconteceu? E eles começam as formigas começam a ir de um lado para o outro. Você já deve ter visto como que quando destroem formigueira, as formigas ficam doidas, né? E aí ele começa a tentar interpretar aquilo. E aí ele conta uma coisa no livro, que no formigueiro existe nossa, sempre esqueço o nome as lacraias, que é um outro insetinho lá, e as formigas convivem pacificamente com ela. Não, vocês podem ficar aqui no nosso formigueiro tranquilamente, não tem problema. Só que quando algo acontece no formigueiro, um caos desse, eles começam a matar as lacraias. As formigas começam a matar as lacraias. Fala, tipo, é culpa de vocês. Tudo que está acontecendo com a gente é culpa de vocês. Vocês não deviam estar aqui, né? Isso, ele fez essa historinha que é muito interessante, né? Mas isso é um reflexo nosso, porque nós pecamos e nós queremos sempre achar um culpado que nunca é a gente. Eu falei disso na outra semana, né? A gente sempre quer achar um culpado, nunca é a gente. Nós nunca somos o problema. O problema é sempre os outros, né? E aí as formiguinhas começam a matar a lacraia. E uma outra coisa que é doida é que eles vão lá, tem um lugar no formigueiro, que é onde fica o berçário. E eles começam a destruir o berçário, matar todos os ovinhos. Tipo, não dá mais para nascer nesse mundo. Mata todos, né? E aí o autor ali fez uma outra interpretação, né? Ele falou, não, vamos oferecer os nossos filhos aos deuses para ver se aplaca a ira sobre nós, né? Um reflexo da humanidade. Nós temos que sacrificar algo para o Deus que está irado com a gente, para ver se o nosso mundo melhora, porque aqui ficou um caos, né? E ele falando que ele estava olhando de cima, né? E aquelas formiguinhas lá, e ele criando toda essa história na cabeça dele, e ele falando, eu podia muito bem ir lá, né? E tentar resolver o problema deles. Imagina se eu virasse uma formiga e fosse lá no formigueiro ajudar eles. Mas eu nunca faria isso. Pois é, alguém fez. Deus entrou na nossa história. Ele viu a bagunça que estava aqui. Ele viu a gente se matando, tentando achar o culpado, um culpando o outro pelo seu próprio erro. E ele podia ter ficado, como esse autor falou, eu fiquei lá olhando as formiguinhas e o problema é delas. Ele falou, não, mas o nosso Deus não fez isso. Ele olhou o nosso mundo no caos. Ele olhou as pessoas se matando, achando um culpado. Ele olhou as pessoas querendo encontrar através de diversas religiões, oferecendo sacrifícios aos deuses para aplacar a culpa e a vergonha do pecado, e não conseguiam. E aí o que Deus faz? Eu vou lá. Eu vou me tornar um deles e vou entrar na história deles. Eu vou iluminar. Eu vou mostrar onde está o problema. Eu vou mostrar que o problema é o pecado. Só que eu não vou simplesmente mostrar que o problema é o pecado. Eu vou resolver o problema do pecado. Jesus não veio simplesmente aqui mostrar para a gente, o problema é que vocês pecaram. Então, se resolvam aí, hein? Não, ele resolveu para nós. Ele sabia que a gente não podia resolver. Ele sabia que a gente não tinha o que fazer. Então, ele não é simplesmente a luz que ilumina, mas que transforma, que traz uma nova vida. E a gente volta lá para o começo, a vida estava nele, e ele veio com a sua vida eterna e nos tocou. Ele tocou a nossa existência, a existência dele aqui nessa terra tocou a nossa. E isso é definitivo. Ele morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado nos céus à direita de Deus Pai. Mas
o que Ele é, e a sua vinda reverbera, e vai reverberar por toda a eternidade, porque nós estaremos eternamente com Ele, porque Ele veio. E aí, trazendo agora sim a conexão, porque estamos falando de Natal, embora estejamos alguns dias antes do Natal, mas estamos comemorando o Natal. E o Natal é o quê? É isso. É Deus entrando na nossa história. É Deus entrando na nossa existência. A gente pode trocar presente, a gente pode fazer uma refeição super legal, mas Natal é a gente saber: o Senhor dos céus, o Deus Criador dos céus e da terra, entrou na nossa existência, entrou na nossa história. Ele nos tocou como homem, Ele veio até nós. Ele não mandou um recado dos céus, Ele veio pessoalmente, e muito mais do que só vir, Ele entregou a sua vida. E muita gente discute qual a data mais importante para o cristão, o Natal ou a Páscoa? Não tem como, só existe Páscoa porque teve Natal. Mas teve Natal porque a Páscoa já estava nos planos. Jesus veio, quando Jesus fala sobre a cruz, não, mas eles vão, como assim? O que Jesus fala para os discípulos? Foi para isso que eu vim. Então, quando Jesus entra na nossa história, Ele não estava entrando, vamos ver se vai dar certo, vamos ver como que vai ser, e eu vou vivendo lá, e a gente vai vendo como que a história desenrola. Não, Jesus já veio certo de uma coisa: para dar a sua vida por nós. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Então, o Natal é o Salvador entrando na história da humanidade, é a luz da vida entrando na história da humanidade, iluminando o mundo. Esse é o nosso Deus, esse é o Natal, esse é o verdadeiro Natal. Então que a gente possa, não só nesses dias, é claro que essa é a data que a gente comemora, e nada mais correto do que quando você estiver com a sua família lá no dia do Natal, pode trocar presente, pode comer, pode se divertir, mas lembre-se do porquê a gente está fazendo isso, o que a gente está comemorando. Esse é um bom momento para pessoas da sua família que não receberam ainda como Salvador, da gente proclamar, de sermos testemunha da luz. O Natal é um bom momento para a gente pregar o Evangelho, para a gente proclamar as boas novas da salvação. Então, quando a gente estiver com a nossa família, vamos além de se divertir, comer e trocar presente, vamos falar do maior presente de todos. Vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu o maior presente para nós, que é a sua própria vida, nos deu a salvação eterna. É isso que eu queria dividir com vocês nessa manhã. Eu creio que tanta coisa já foi cantada aqui, então não quero me estender mais. Mas eu queria que a gente agradecesse ao Senhor. Porque Ele fez o que fez. Porque Ele entrou na nossa história. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós nos reunimos aqui para cultuarmos a Ti. Nós hoje tivemos um momento especial aqui, cantando as músicas que falam do tema da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Senhor, como nós dissemos no início, tudo era para o louvor da Tua glória, tudo para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, e como meditamos aqui na Tua palavra, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, entrou na nossa história. Senhor, que possamos viver os nossos dias sempre se lembrando dessa grande verdade. Senhor, que a gente não se esqueça da nossa salvação e do motivo da nossa existência aqui nessa terra, que é para o louvor da Tua glória. Senhor, que a gente possa viver nesse mundo como verdadeiras testemunhas da luz. Que a gente sempre tenha um coração cheio de gratidão
pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, que a gente não se deixe se envolver com o sistema do mundo, com as coisas dessa terra, e perca de vista a grande salvação que nos alcançou. Que a gente possa viver os nossos dias nesse mundo proclamando o Teu Evangelho e vivendo para a Tua glória. O Senhor Jesus Cristo veio nessa terra para nos livrar do pecado, e que a gente tenha uma vida de contrariedade ao pecado aqui nessa terra. Que a gente odeie o pecado, porque Jesus Cristo veio por causa do nosso pecado. Que a gente possa viver em santidade para a honra e glória do nosso Senhor. Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito em todos os dias nessa nossa caminhada, nos revelando Jesus dia após dia, nos revelando que nós, testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que possamos viver para o louvor da Tua glória até o último dia, até que o Senhor nos chame ou que o Senhor venha. Nós queremos viver para Ti. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.